Bem-vindos a mais um episódio do Green Room, o podcast dos bastidores do mundo dos eventos, feito para quem vive, respira e constrói experiências. Aqui a gente conversa com quem está por trás dos palcos, dos roteiros e das estratégias que fazem grandes marcas se conectarem com as pessoas. Antes de começar, um lembrete importante, tá? As vendas de ingressos para o CMO Summit já estão abertas. Esse ano o evento acontece mais cedo, nos dias 25 e 26 de março em São Paulo. A gente antecipou a data por conta da Copa do Mundo, que vai movimentar o segundo semestre, e a gente quer garantir que o maior encontro de marketing do Brasil aconteça antes com toda a atenção que ele merece. Então já anota aí na sua agenda, tá? CMO Summit 2026, dias 25 e 26 de março em São Paulo. E se você trabalha com eventos, vale a pena conhecer TD Scale, a nossa plataforma completa para quem quer unir tecnologia, dados e performance em uma única experiência. Com aplicativo personalizado, bilheteria integrada, transmissão online, coletor de leads e muito mais, a TD Scale foi feita para transformar a operação de eventos em algo inteligente e escalável. Agende agora a sua demonstração com um consultor. Agora o episódio de hoje marca um momento especial aqui no Green Room. Até aqui a gente recebeu empresas que são eventos por natureza, como a Casa Cor e a Gramado Summit. E também grandes players do setor, como a Ubraf e a Nuremberg Messe. Mas dessa vez o olhar vem de dentro de uma marca de tecnologia que decidiu criar o seu próprio palco. A Blip, referência internacional em tecnologia conversacional, criou o Blip ID, um evento proprietário que traduz a cultura, a inovação e o propósito da marca. Mais do que um encontro, o Blip ID é um ponto de conexão entre clientes, parceiros e colaboradores, e um case de como que os eventos podem ser ferramentas estratégicas de branding e relacionamento. Para contar essa história, a gente recebe hoje Mariana Hatsumura, CMO da Blip, e Gabriela Santos, coordenadora de eventos, duas profissionais que estão redefinindo o papel dos eventos dentro de empresas de tecnologia. Então ajusta seu fone porque o Green Room está começando, e hoje a conversa é sobre o poder de criar o seu próprio palco. Gabi, seja bem-vinda ao nosso podcast. E aí, como é que tá essa sensação pós-Blip ID? Já deu tempo de descansar, tirar umas férias? Como é que você tá? Obrigada. Deu tempo de respirar, deu tempo de descansar. Férias não, a gente continua aí com várias entregas, né? Nosso flagship event, mas temos aí todo um roteiro até o final do O ano. calendário é bem Mas extenso, né? sim, mas seguimos firmes e fortes. Boa. Mari, seja bem-vinda ao Green Room. Você que já é nossa parceira de longa data aqui no TD, no mundo do marketing, já participou algumas vezes aí do CMO Summit. Se apresenta e conta pra gente um pouquinho, então, o que que é o Blip ID, para quem ainda não conheceu o evento. Bom, obrigada, Edu, por me receber aqui novamente, um prazer. Eu tô na Blip apenas 3 meses, então meu grande onboarding foi exatamente entregar o Blip ID. Acho que passei aí no teste, mas venho de uma carreira aí em multinacionais, passei por Whirlpool, IBM, Microsoft, onde eu fiquei 12 anos. Fui diretora ali de 2 unidades grandes de negócio, a parte de Modern Work e a parte de Azure. E aí fiz um movimento em 2022 para startups, né? Então, passei meus últimos 2 anos e meio na Caju e recentemente, então, assumi como VP de marketing na Blip. Boa. E o Blip ID, acho que para mim foi um grande marco, assim, ele sempre vai ser muito histórico agora, porque ele marcou também o meu início, a minha jornada ali na Blip, mas ele é a nossa flagship event, então é o nosso principal evento proprietário ali, e a gente arrisca dizer que, de fato, é o maior evento de inteligência conversacional do mundo, né? Então, um evento onde a gente reúne mais de 4.000 pessoas, esse ano a gente teve mais de 4.000 presentes, tanto online quanto fisicamente no espaço, 3 palcos simultâneos ali com conteúdos. A gente trouxe também grandes parceiros nossos de tecnologia, então a gente contou com a presença de Meta, Microsoft, Google, alguns dos nossos investidores. Trouxemos também clientes, não só aqui do Brasil, mas também globalmente, né? É muito pautada na nossa expansão global. Então, de fato, assim, o Blip ID é um momento onde a empresa para ali para a gente fazer funcionar, né? É o momento onde a gente anuncia a estratégia, a visão da Blip, a gente eventualmente faz lançamentos, demos de produtos. E esse ano, inclusive, a gente teve uma parte prática ali de realmente as pessoas manusearem o produto, uma coisa que foi bastante inovadora também, que a gente nunca tinha feito. Que legal, que legal. Bom,
um grande motivo para eu ter convidado vocês para participar aqui do podcast é porque quando eu olho para quem a gente entrevistou até o momento, eu vejo vários eventos que são um negócio por si só, né? Então, eu conversei com o André Sequin da Casa Cor, o Marcos da Gramado Summit, enfim, várias empresas em que o evento é o final, é o business em si, né? E aí eu comecei a olhar para o mercado e eu enxerguei na Blip, em vários outros eventos também, mas eventos como um pilar dentro de um negócio maior, né? Ou seja, a Blip é uma grande potência de tecnologia para conversacional, e o Blip ID, ele é um braço de aquisição, de relacionamento, ele faz parte dessa estratégia de negócio, né? E eu queria explorar com vocês um pouco sobre esse papel do Blip ID como uma estratégia de negócio, né? Gabi, se você puder contar pra gente um pouco, assim, você que já vem de longa data aí do mercado de eventos, acho que você vai poder pontuar bem, né? Qual que é a principal diferença entre os eventos que são um negócio por si só e o Blip ID que cumpre um papel dentro da organização? Eu acho que o principal diferencial desse tipo de estratégia dentro de qualquer corporação é que um evento proprietário, ele vai servir a muitas frentes. Então, ele vai ser sim um canal de aquisição, ele vai ser um canal de expansão de contas e de relacionamentos que são muito estratégicos, um canal de posicionamento de marca, né, ali muito importante, e obviamente até de uma pulverização ali da sua estratégia, né, e de como que você está se apresentando para o mercado. Então é muito diferente, porque quando você tem um negócio que é um evento, ele serve, né, é quase de fora para dentro ali. A gente está fazendo uma coisa de Perfeito. dentro para fora. Então a gente está mostrando não só o nosso negócio, mas o nosso potencial de mercado. E como que o mercado que a gente explora vai mudar a realidade de muitas empresas. Quando a gente fala de estratégias conversacionais em si, a Blip, que é pioneira e que está à frente desse mercado, ela está simplesmente mostrando, olha, tudo que você precisa saber para se comunicar melhor em todas as frentes com o seu cliente, seja em marketing, care ou payments, a Blip está aqui, olhando para tendências, olhando para tecnologias. Então, a gente encapsula tudo isso dentro desse evento para mostrar para o mercado todo esse potencial. E é super importante dizer que se a gente fosse lá e falasse só de produto, ia ser um evento super chato, né? A É gente está verdade. falando de que a gente está construindo um produto que está atendendo uma necessidade de mercado para várias vertentes de negócio. Então, acho que para mim essa é a principal diferença. É uma estratégia alinhada à estratégia corporativa, né, a estratégia do negócio, mas que serve a várias frentes, a vários pilares da Blip como um todo, e que acaba servindo ao mercado, a uma necessidade latente do mercado. Então, ele serve muito para isso. Eu falo que o pessoal ficou brincando que eu ia dizer, evento é estratégia, que eu falo que é um mantra na minha vida. Evento é estratégia. Que se evento não for estratégia, a gente está fazendo errado. Quando a gente está falando de eventos corporativos, o evento tem que ser estratégico. Então, para mim, a diferença é essa, assim, a gente está pegando uma estratégia de negócio, amplificando ela para mercado e mostrando, olha, você precisa disso. A gente está à frente desse mercado, a gente está à frente em termos de tecnologia, em termos de análise de mercado e tendências, e a gente está te mostrando o caminho que você vai começar a tatear aqui. Muito bom, muito legal. E Mari, você chegou há pouco tempo na Blip, mas você já tem uma carreira de marketing B2B extensa, você sabe o valor que tem a empresa ter o seu evento flagship, né? Porque as empresas normalmente patrocinam muito, mas patrocinar eventos é importante sim, mas é plantar um pouco em terreno alugado, assim, né? Você tá ali num ambiente que você não domina, que você, enfim, tem a interferência de vários outros Uhum. players. Na posição agora de VP de marketing, fala um pouquinho pra gente sobre a importância de ter esse evento flagship para a companhia. Eu acho que quando a gente fala de negócios B2B, a gente ter essa interface pessoal, esse relacionamento, essa construção é muito importante. A gente está falando de negociações de ticket médio alto, né? Uhum, Muitas vezes são grandes migrações, são projetos extensos, e o próprio processo de compra todo, né, de decisão, ele é muito extenso. E a gente fala que ele não acaba e não termina ali no evento, e às vezes também não começa ali no evento. é verdade. Então, o evento ele quase que faz parte ali do funil da nossa estratégia de venda, tanto que o Blip ID mesmo ele foi mudando, né, ao longo do tempo. A gente começou convidando clientes como uma forma de relacionamento, e esse ano, por exemplo, que era a quarta edição, a gente mudou um pouco a estratégia
e a gente já trouxe mais prospects do que clientes da base. Legal. Então, a gente conseguiu fazer uma inversão aí por estratégia de negócio, né? Mas no B2B, a gente entende ser muito importante ter esse contato, conseguir demonstrar tecnologia. Então, um dos nossos objetivos ali também era trazer tendências, trazer novidades, conseguir falar de temas que realmente os clientes querem ouvir, apontar para onde o mercado está indo, né? E tentando inovar junto com os nossos clientes também. Então, eu entendo que para o mercado de tecnologia e para o mercado B2B é importante que a gente tenha esses momentos de relacionamento com clientes, que a gente tenha esse contato físico ali em eventos. Então, não querendo plagiar a Gabi, né, mas já plagiando, evento é estratégia. Que legal. E que tipo de indicadores, Gabi, vocês olharam durante a realização e no pós-evento? Que tipo de indicadores vocês olharam do evento em si? Vocês monitoraram participação das pessoas, alguma coisa relacionada às marcas? E dos indicadores de negócio também, vocês se juntaram com as áreas de negócio? Como foi essa relação toda? Com certeza. Acho que tem algumas frentes aqui. Acho que a gente faz um trabalho junto com o Stiling, né, que também é uma empresa da Blip, então a gente faz todo um trabalho de social listening, até mesmo para a gente poder mapear um pouquinho das necessidades e durante o evento também a gente fazer esse mapeamento até das redes. E como métricas de negócio, a gente está olhando para a qualidade, para a quantidade dos leads, para a qualificação desses leads, como é que eles se desdobram dentro da nossa segmentação, né? E aí, dentro dessa segmentação, quais são os segmentos prioritários? E aí a gente vai fatiar isso para o time de vendas que vai trabalhar todo esse processo, seja na expansão de contas ou até mesmo na aquisição de novas contas. Uhum. E aí, dentro dessa segmentação, tem todo um trabalho pós. E é muito importante dizer que a gente está olhando sob uma perspectiva de aquisição, de expansão, de customer centricity, né? Então, a gente está olhando para os nossos relacionamentos estratégicos, a gente está olhando para o mercado, e quando a gente vai metrificar isso, em termos de negócio, a gente conta com muitas áreas internas da Blip. Então, toda a empresa ela vem para dentro do evento para caminhar com a gente sob uma perspectiva de resultado para o negócio. Em termos de experiência, né, porque experiência é muito difícil de metrificar, a gente está sempre trabalhando não só o NPS, né, que eu acho que tem outros formatos da gente conseguir olhar para a experiência e entender um pouco do que aquele público está sentindo, até mesmo da gente testar novas coisas e ver a aderência do público aos novos formatos. Então, vou dar um exemplo básico, que esse ano a gente teve um terceiro palco, que foi a Arena CI. Que foi uma área da Blip, né, que trouxe, foi a turma de Customer Centricity, e eles vieram e formataram, foi uma área hands-on. Primeira vez que a gente fez isso. E a gente queria testar. E a gente teve aderência e teve resultados mapeados dessa ação. E aí, obviamente, para um público diferente, né, que é um público que usa a nossa ferramenta, mas acaba sendo o defensor dela dentro das corporações que a gente precisa chegar. Uhum. Então, para a gente, é uma métrica de experiência importante. Ela foge um pouquinho do MQL, né, e do SAL e do SQL, mas ela é uma métrica de experiência que depois a gente consegue reverter como um resultado para o negócio. Então, a gente Legal. consegue medir de algumas formas. Eu sempre falo, a gente tem as métricas operacionais e as métricas experienciais, né? As métricas de O e as métricas de X. Que às vezes são negligenciadas, né, mas são tão Exato. importantes quanto, né? Exato. E experiência é algo muito difícil de se medir, né? Porque eu não vou saber o nome da pessoa agora, mas tem um site que chama I Hate NPS, eu não sei se você conhece. E aí tem o dono desse site fala, poxa, cada empresa tem uma missão, uma visão, mas todo mundo quer ter a mesma métrica, que você vai medir só desta forma. E eu gosto muito da gente poder diversificar um pouquinho esse olhar, Justo. porque quando a gente consegue medir a experiência por outros formatos, né, e fala assim, beleza, eu quero inovar. Eu acho super justo. Vamos lá, vamos tentar, vamos ver se a gente tem espaço? Temos, provamos a tese, conseguimos provar que temos uma aderência que vai virar negócio, que vai virar propagação de marca de forma positiva, a gente tem que seguir. E, obviamente, os dados que contam essa história pra gente, né? A gente só tem que saber como que a gente mapeia. Que legal. E esse processo, Mari, de construção, construção das metas e dos indicadores que vão ser acompanhados, eu entendi que ele é um processo colaborativo, assim, dentro da companhia, né? Conta pra gente um pouco como que é construído isso na prática, quão perto tu tá das áreas de vendas, de CX, de outras equipes lá dentro da Blip.
Não, o Blip ID ele para a empresa ali para aquele momento. Então a gente tem o time de tecnologia produto ali trabalhando nos lançamentos, nas demos, naquilo que a gente vai levar de novidade para o mercado. E nós, marketing, vendas ali, a gente não só trabalhando na questão da logística do evento, na operação, mas também nas métricas de negócio, né? A gente trabalha em conjunto com o time de vendas, a gente já tem uma sazonalidade de vendas que a gente já planeja para setembro, que é quando acontece o Blip ID. Então, a gente sabe que naquele momento a gente vai ter um pico de negócios, de leads, então a gente já faz todo o planejamento pensando nisso. Então, de fato, todo o planejamento de vendas, todo o planejamento do mês ali, do ano, já é feito considerando que a gente vai ter um volume de negociações, e aí do volume de negociações que a gente tem como meta e objetivos, a gente também planeja quantidade de clientes, que tipo de clientes a gente precisa ter no evento, e aí a gente começa a formar as métricas, né, com o time de vendas e também com os parceiros. Então, esse é um evento onde a gente agrega todo o nosso ecossistema. Então, desde os nossos aliados, né, como Microsoft, Google e Meta, mas a gente também traz os parceiros que, né, são hoje um dos nossos canais ali de venda. Então, a gente tem uma área de patrocínios ali onde eles expõem também, e a gente também mede o negócio que é gerado através deles. Né? Então, é uma oportunidade também de negócio, e aí combinado, obviamente, com a área de parceiros, com acompanhamento. Então, não tem como não estar conectado 100% ali ao negócio. Pós-evento, a gente está olhando o dash dia após dia para ver a evolução ali de oportunidades, ver o que andou no funil, o que a gente precisa fazer. A gente já está fazendo desdobramentos do evento. Então, alguns conteúdos, hoje mesmo, né, a gente teve um evento ali onde a gente desdobrou parte do conteúdo que a gente levou no Blip ID para um grupo de clientes com um pouco mais de profundidade, né? Então, a gente entrou num tema lá de produto um pouco mais, com um viés a mais ali, né, de trazer mais detalhes da solução. A gente trouxe um recorte da pesquisa que a gente apresentou também ali no Blip ID, trouxe com uma visão também conectada com o que a gente levou de produto. Muito bom. Então, o Blip ID, ele movimenta muito, né? Não só antes na pré-produção, na produção, mas também pós, né? Então, todos esses negócios que estão sendo gerados ou que foram acelerados ali pelo evento, a gente, até o final do ano, tem metas ali agressivas de fechamento. Legal. E essa proximidade, esse corner que vocês têm com a área de vendas, acontece também com as áreas de pós-vendas, CS, CX, Farm, não sei como vocês chamam, para desenvolver a carteira de clientes que vai estar no evento? Vocês traçam metas de upsell ou cross-sell para quem já está na carteira também? Com certeza. A Legal. gente fala que o evento ele envolve toda a área de receita. Né? Então, marketing, o time todo de pré-vendas, vendas. Então, a gente olha, por exemplo, para negociações que estão no pipeline, para intencionalmente a gente levar clientes ali onde a gente consegue influenciar de alguma forma, acelerar aquele pipeline. A gente tem um time de CS, CX ali também, que cuida de carteira de expansão. Então, a gente também tem as métricas ali de expansão. Então, é um evento que acaba englobando muitas perspectivas de negócio, né? Então, fora a marca, fora como a gente se posiciona, como a gente se mostra ali no mercado, a gente está falando em realmente formatar negócios, ter negócios acontecendo ali. Esse ano a gente teve uma novidade também, que a gente trouxe um stand de Purpose, que é a nossa área ali que cuida de ESG. Então, a gente trouxe parceiros de social também. Então, todas as instituições que a gente apoia também estavam ali com a gente, gerando negócio. Não era ali simplesmente expositivo, mas a gente também atraindo novas parcerias. A gente teve um grupo do Gerando Falcões abrindo o evento. Bacana. Então, o que a gente espera com o evento é realmente fazer uma movimentação muito maior, né, no entorno, assim, que não é só negócios. Mas, com certeza, não tem evento se não tiver negócio ali. Legal. E sabendo disso, sabendo que o evento faz parte de uma estratégia da empresa, Gabi, como é que funciona a gestão do orçamento desse evento? Eu vou ser mais direto na minha pergunta. O evento pode dar prejuízo se vender conta suficiente? Como é que é essa relação assim com a gestão orçamentária do evento? Bom, como a Mari mencionou antes, o Blip ID, ele já está na 4ª edição e ele vem evoluindo, né? Então, ele é um evento que ele está em um processo de
estar consolidado no mercado como um evento de mercado. Ele nasce como um evento muito para os clientes, né? Uhum. E agora a gente está mudando isso. Legal. Então, hoje, a nossa métrica de receita é o ROI que a gente gera pós-evento. Uhum. E, obviamente, a gente tem fontes de investimento, né, de verba para esse evento que vem de internos, de patrocínio e etiqueteria e tudo mais. Mas com uma visão de pós, né, e uma visão de futuro, aí sim a nossa meta é que o evento ele se pague com receitas de patrocínio, de etiqueteria e tudo mais. Hoje a nossa métrica de sucesso é ter um ROI positivo no pós, Com produto né? mesmo. Com o produto mesmo. Legal. Mas obviamente que eu fico brincando, a gente tem uma meta pessoal, né, Mari? De que beleza, vamos primeiro pagar-se com patrocínios, depois com etiqueteria, e aí a gente começa até a ter uma fonte de investimento ali de novas fontes de renda para a empresa através do evento. E obviamente é uma trilha de curto, médio e longo prazo, né? Então eu sempre, quando eu cheguei na Blip, eu falei, beleza, a gente tem 5 anos para a gente chegar lá. Então a gente está traçando isso e estamos traçando isso de forma muito estruturada. Bacana. A Gabi já me prometeu, na verdade, Verdade. que no próximo ano a gente não precisa nem se preocupar com essa parte de investimento. Exato. Que o evento vai se pagar sozinho. Exatamente, é minha meta para 2026. Maravilha, que legal. Patrocinadores, podem me procurar, tá bom? Eu acho que essa é uma grande diferença, assim, do evento como negócio e o evento dentro da empresa de tecnologia, né? Porque o evento como negócio, você já sabe se ele se pagou ou não no dia que você fechou as vendas de ingresso, né? O evento dentro da empresa de tecnologia tem esse ciclo de venda pós que você vai tendo que monitorar e às vezes a conta fecha assim, mas ela fecha algumas semanas ou meses depois, dependendo do ciclo de venda, complexidade do produto, né? E eu já vi que vocês olham muito indicadores de venda, de negócio, me pareceu que ser algo bem do DNA de vocês, né? Vocês conseguem também monitorar indicadores de marca em relação ao share of voice ou awareness de marca no geral assim no mercado? Vocês monitoram também o retorno intangível entre mil aspas assim que o evento traz para a marca da Blip? Sim, hoje a gente faz isso. A gente tem um time de brand strategy dentro do marketing que cuida dessa parte. Então, hoje tem um tracking, né, com um fornecedor específico. Eles mapeiam o share em cada etapa do funil. Também tem o top of mind versus os concorrentes, atributos relevantes de mercado e marca, e recall e awareness. Então, nosso time de brand strategy também olha para tudo isso e faz todas as medições ali e consegue metrificar esse processo. Então, hoje a gente tem um time que olha especificamente para essa parte. Legal. E o PR que a gente gera, né, com o evento exato. também é muito importante para a gente posicionar a Blip, né, no mercado. Então, esse ano a gente teve media partners trabalhando com a gente também. Então, teve uma cobertura extensa ali de PR também. Então, acho que ele quase que acontece ali no paralelo, né, ao evento, mas sem dúvida nenhuma a gente tem um impacto grande, né, em termos de visibilidade, volume de visitas no site, tudo, né, a gente começa a ver citações e como a gente tem a nossa própria ferramenta de social listening, né, o Stiling, a gente também consegue fazer esse mapeamento, assim, de maneira bem precisa, assim, entender, inclusive, o que foi mais buscado, comentado ali durante o período. Legal. Mário, eu queria o teu take particular, assim, como uma CMO relevante do mercado, sobre a importância e a evolução dos eventos como canal de aquisição mesmo. Porque o que eu tenho acompanhado e visto muito no mercado, assim, é que já tem algum tempo que as empresas vêm no movimento, assim, de tentar ser menos dependentes de mídia paga, né? Os custos de mídia têm subido cada vez mais. Recentemente a Meta anunciou que vai repassar os custos de impostos agora de 12%, que antes não eram passados, mas só o custo de aquisição natural das mídias já tem encarecido muito. E eu particularmente tenho visto assim muito com diferentes mercados, diferentes perfis de consumidor, as pessoas passando a valorizar mais o contato humano, o desenvolvimento de confiança com as marcas no presencial, indo a um evento, visitando escritório, participando de pequenos encontros.
E a gente viveu um boom ali nos anos 2010 das redes sociais, né? Que as verbas saíram majoritariamente de TV, canais tradicionais despejaram na internet. E agora parece ter um movimento assim do dinheiro saindo um pouco de mídia digital e voltando para canais um pouco mais tradicionais, assim, né? Eu queria saber, assim, qual que é o teu take particular, assim, tu que já teve em tantas empresas de tecnologia, assim, se tu vê essa movimentação acontecendo e se tu percebe essa importância dos eventos em outros setores também, além do setor onde a Blip atua. Não, sem dúvida. Eu acho que o próprio Blip ID, para mim, é uma prova disso. A gente vê negócios sendo fechados mais rapidamente depois de um evento. A gente vê clientes mudando até a perspectiva sobre a Blip, né? Então, às vezes, você viu a Blip, está numa negociação ali, mas quando você entra no evento, né, na estrutura e no tamanho que a gente executou o Blip ID, a própria percepção de confiança ali do cliente é outra. Quando ele olha nos olhos de um vendedor, que não É é só através diferente. da tela, tem um momento ali de relacionamento, um momento mais Sim. fisicamente ali, né? Eu acho que muda bastante a forma como as empresas olham para gente. Né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito muito no poder dos eventos. E a gente veio meio que num movimento onde muita coisa online, aí de repente a gente teve um esgotamento total online, agora as empresas estão quase deixando o online, né, para focarem 100% nos eventos presenciais. O nosso evento ainda é um evento, embora a gente tenha a opção online e o presencial, é um evento que ainda atrai mais no presencial, né, porque Uhum. você tem esse momento ali de interação, você tem demonstrações, a gente tem os parceiros ali de negócio. Então, é um momento muito único para os clientes conhecerem um pouco de tudo da Blip. Né? Perfeito. Então, não é só uma apresentação de produto, não é só o vendedor da Blip, mas é como a gente está posicionado no mercado como um todo, né? Então, todo o ecossistema ali. Então, eu acho que faz muito sentido, assim, para a gente. E aí, independente se é expansão, se é aquisição, para que momento é, mas eu acho que tá fazendo parte quase que da jornada ali de compra a gente ter esses momentos em eventos. Maravilha. Para mim faz bastante sentido isso também. E, Gabi, você mencionou há pouco sobre como o Blip ID vem se tornando um evento de mercado e uma coisa que eu sempre me preocupo muito assim com eventos flagships, e eu acho que tem uma turma que tem um certo receio assim, é tipo, pô, vou no evento lá da marca para ficar ouvindo pitch de produto, para ficar assistindo demonstração de produto, né? E eu sei que vocês não fazem isso, né? Tem uma bagagem de conteúdo muito grande que não está necessariamente vinculada a produto, à apresentação comercial, né? Conta pra gente um pouquinho sobre curadoria de conteúdo. Como é que vocês escolhem os temas? Como é que vocês selecionam os palestrantes? Como é que vocês olham para o mercado e escolhem o que vão entregar de conteúdo assim para a galera? A gente tem hoje um palco que é exclusivo para produto, então se a gente tiver uma audiência que quer entender mais ali sobre os nossos produtos, o nosso time de produto ali, de Product Marketing faz um trabalho a nível de excelência, assim, absurdo. Eles cuidam da curadoria desse palco com um profissionalismo e carinho e ownership muito legal. Então, você pode chegar lá e você pode sim se aprofundar. A gente tem um espaço que é hands-on, que é o Arena CI, que para devs podem chegar lá e ter basicamente aquela degustação do produto. Uhum. Mas no palco principal a gente entende que a gente tem que ter uma trilha para negócio. Né? Então, ali no nosso palco principal, a gente vai mapear quais são as necessidades mais latentes de mercado e como que a gente mapeia isso? Com estilingue, então a gente faz ali, usa a nossa própria ferramenta, a leitura de mercado que os nossos times de Marketing Intelligence levam para a gente, então a gente consegue mapear toda essa necessidade, focada em inteligência conversacional. Então, a gente está falando de tecnologias conversacionais. E a gente tem uma grande vantagem e privilégio que nós temos grandes aliados ali do nosso lado, né? Então a gente traz Microsoft, Google, Meta, a gente consegue trazer nomes que são muito relevantes. Esse ano a gente teve a CMO da Stellantis com a gente no palco, falando muito da estratégia da Stellantis, que é brilhante. Mari, pode me ajudar aqui com outros nomes que eu vou esquecer. Mas a gente, basicamente, CDO da Claro, o CTO da Claro, CTO? CDO, né? CDO, o CDO da Claro, a gente teve muitas pessoas, muitos profissionais com competências
muito interessantes para falar de tecnologias conversacionais aplicadas a negócio. Muito bom. Então, a gente faz esse direcionamento para business. Então, a gente vai nos nossos aliados, a gente vai nos nossos clientes, a gente também vai no mercado. A gente busca o que a gente está atrás, tá? Hoje a gente tem um comitê de curadoria interno, a gente faz então um levantamento. Então, hoje a gente está olhando sobre a perspectiva de customer centricity, de mercado, sobre o que está mais quente também na necessidade do mercado, e também dentro do nosso ecossistema, né, que são os parceiros e os aliados. E a gente traz todo esse grupo para dentro ali dessa receita, desse bolo, para depois a gente colocar ele no forno e assar. Então a gente faz basicamente um storytelling desse palco focado em negócio. Então esse ano a gente falou de negócio, a gente falou de marketing, né? E a gente tem aí um keynote com o Roberto, e o Roberto, que é o nosso CEO, e o Serginho, que é o nosso CPO, trazendo toda a perspectiva de negócio e produto para o mercado, e aí a gente entra com todos os outros profissionais que a gente mapeou aí no decorrer de um ano, mais ou menos, para a gente poder fechar uma curadoria direcionada para o que você precisa saber de inteligência conversacional, tecnologia conversacional, que vai mudar um ponteiro no seu negócio. Muito bom. Então, na prática, a gente tem um comitê curatorial que vai bater o martelo. Quem participa desse comitê? São Os pessoas de nossos diferentes áreas? diretores são diferentes áreas. Ah. Totais, a gente hoje, né, a gente tem marketing, a gente tem a gente tem marketing, customer centricity, vendas, ecossistema de parcerias, né, a IP ali. Então a gente tem várias áreas, produto também. Então a gente traz pontos de vista diferentes para que a gente possa tomar uma decisão mais acertada a nível da estratégia do negócio, porque senão é aquilo, né? Curadoria é muito complexo, porque todo mundo quer trazer alguém. E aí a nosso guarda-reio ok, não cabe porque não está dentro da estratégia do evento, que está ligada à estratégia corporativa. Perfeito. Então a gente encaixa muitas pecinhas, mas a gente tem um comitê que valida tudo isso para a gente seguir. Maravilha. E deu tempo de vocês assistirem algum conteúdo lá ou vocês ficaram na labuta do Eu evento? nunca assisto nada, só assisto também, depois. Eu também. É intenso demais, né? Infelizmente, não consegui ver nada. A gente fica mais acompanhando os bastidores, acompanha o speaker, difícil. aí depois fecha, vai treinando, vai. É muita coisa ali na hora, né? Tem uma tensão muito grande ali. Eu jamais conseguiria sentar. É impossível, né? Não, A sentar adrenalina assim. nem deixa você Não sentar, deixa, né? assim, eu não sinto nem as pernas no final do dia, mas assim, sentar é uma coisa que eu não conseguiria jamais, então eu fico andando pra lá e pra cá pra me movimentar, pelo menos não fico parada ali em pé. É isso. Mas eu não consigo não estar ali olhando e conversando com as pessoas, entendendo o que está acontecendo, e tentando minimamente controlar aquilo que a gente sabe que não dá para controlar, né? isso. Num evento desse tamanho. Pra quem tá Mas produzindo é muito intenso, né? é No muito CMO Summit intenso. eu também não assisti nada, exceto os conteúdos que eu moderei, né? Mas depois eu tirei um tempinho assim, eu pincei algumas coisas e assisti umas gravações, assim, pra ver, né? Ah, foi assim que foi o CMO Summit, olha que legal. Eu também faço isso. Até porque na produção você está com um rádio ali no seu ouvido e o seu nome está sendo dito 10 vezes por minuto e você não consegue focar até Tempo no todo. conteúdo. Boa. E vocês conseguiram acompanhar também, não sei se usando Stilingo, alguma ferramenta de monitoramento, vocês conseguiram acompanhar como foi a repercussão do público que estava lá? O pessoal produziu conteúdo? Como é que foi essa repercussão da galera que foi mesmo no evento? Foi muito. A gente tem a ferramenta, então a gente mensura bastante. E a Gabi trouxe um ponto que é como é que a gente leva uma experiência diferenciada. Porque no final do dia, o nosso cliente ou, né, o prospect ali, ele não vai falar de produto, né? Ele não vai sair de lá descrevendo o nosso produto, mas ele vai conseguir ali, eventualmente, comentar sobre uma experiência bacana. E esse ano a gente fez uma coisa muito legal, que foi colocar na prática uma experiência de produto sem que ele tivesse percebido que era um produto que estava por trás. Então a gente fez uma ação de brigadeiro. A gente anunciou pela nossa tecnologia, mandou uma mensagem ativa para todo mundo presente, falando, olha, completa esse checkout aqui, pode escolher do catálogo aqui um brigadeiro e você retira de graça nos carrinhos de brigadeiro que estão espalhados pelo evento. Que legal.
E aí, óbvio, né? Aquela fome à tarde, né? Depois Quem do não quer um almoço, docinho? exato, um cafezinho com brigadeiro. Então, a gente conseguiu proporcionar, né, uma experiência muito única ali para o usuário, e a gente viu, por exemplo, nessa ação específica, muita gente postando e muita gente comentando sobre o quão simples às vezes é, né, a gente levar algo que eventualmente parece muito complexo. O que que é inteligência conversacional, né? Como é que inteligência artificial nesse mundo de tecnologia? Não, a gente colocou na prática ali, né? Como é que ele poderia fazer o fluxo de qualquer coisa. A gente colocou brigadeiro ali, com a experiência, inclusive, de checkout, de pagamento, né? Era gratuito, mas tinha um valor simbólico ali para ele testar. Mas é isso. Acho que no final todo mundo conseguiu, de fato, experimentar a nossa tecnologia. Então, acho que promover essas experiências, né, ajudou bastante a gente conseguir medir, assim, o que realmente faz diferença no evento. E esse foco em experiência, em trazer essa vivência ali, é o que a gente sabe que as pessoas vão guardar. Talvez elas não lembrem as especificações de produto, o nome do produto que a gente eventualmente trouxe, mas aquela imersão na forma como a gente conseguiu expor, né, a nossa tecnologia ali, isso eu tenho certeza que elas vão levar. E isso foi muito legal porque a gente conseguiu medir assim o impacto. Muito bom. Isso é muito legal. E assim, o que é mais legal dessa ação é que, se você for parar para pensar, assim, não é uma ação instagramável, né? Porque eu tô fazendo uma ação ali, é basicamente a degustação do produto no WhatsApp, e a experiência é muito nova, e a gente viu as pessoas repercutindo isso. Isso foi muito legal. Bacana, foi Muito legal genial o mesmo. jeito de mostrar o produto com algo tão cotidiano assim, né? Quando você comprar um brigadeiro, muito bacana mesmo. Eu adoro essas sacadas assim de como botar o produto na jornada sem empurrar uma demonstração assim pra galera, né? Eu acho que essa foi a parte mais legal, né? Porque É. todo mundo conseguiu fazer aquilo, viveu a experiência. E agora a gente tem clientes pedindo para a gente repetir dentro da empresa. Então, assim, virou. A gente Agora a acabou gente. de fazer. Ah, É, já a gente fez só fizemos, né? com Verdade. pipoca. A É gente só muito não levou os bom. brigadeiros, mas Foi levamos pipoca. pipoca. Poderia ser qualquer coisa, poderia Boa. ser um carro, poderia Foi. ser, enfim. Mas a gente redesenhar esse fluxo, né, para proporcionar a experiência, eu acho que para mim foi um ponto alto assim de destaque, que eu acho que é algo que a gente cada vez mais, né, quando a gente fala de eventos e a quantidade de eventos que a gente tem, né, no mercado, você conseguir levar um diferencial ali, né? Eu acho que faz diferença. Boa. Isso ficou muito claro pra gente ali. Legal, gente. Agora eu quero falar sobre um assunto que muito me interessa também, quero aprender com vocês. Como é que vocês venderam ingressos e patrocínios? Porque essa é a dor de todo produtor de evento, dar sold out ingresso, meu Deus, como é que a gente faz? Queria que vocês compartilhassem um pouco, assim, o que que vocês fizeram de ações, nas duas pontas, assim, que geraram resultado, né? Como é que vocês venderam os ingressos para participantes, mas também na parte B2B, né? Como é que vocês distribuíram ingressos para as marcas e como que vocês venderam as cotas de patrocínio, como que vocês desenvolveram as negociações ali, o que que vocês podem contar pra gente? A gente tem algumas estratégias de patrocínio. A gente tem um ecossistema, né, de aliados e parceiros, então a gente faz uma estratégia comercial diferenciada para eles, Uhum. e eles são os primeiros ali que são expostos ali a toda a nossa estratégia do evento. E são parceiros muito legais, é muito legal a gente ter eles no evento, porque é realmente a vivência do nosso produto, assim, a gente teve casos claros disso esse ano. E aí a gente tem uma estratégia de mercado. Então, por exemplo, esse ano a gente teve Notion com a gente, que não está dentro de um ecossistema de parceiros, mas é de mercado. Então, assim, são estratégias comerciais distintas. Atualmente, a gente faz internamente toda essa prospecção, Uhum. mapeamento dos players que a gente quer ter no evento. Então, a gente tem uma wishlist de marcas que são relevantes para Legal. a gente busca essas marcas e a gente vai fechando essas cotas. A gente tem um máximo de cotas. E aí é importante também que a gente não quer estourar para não ficar também um evento mega cheio, desconfortável. Tem sempre aquela linha tênue de você fazer um excelente evento para o seu expositor e patrocinador, mas também não matar a experiência do seu público em nome de uma outra estratégia. Então, a gente tem que equilibrar as duas coisas. E aí, a gente faz hoje, e é uma estratégia que a gente quer evoluir para 2026, para a gente abranger mais mercado em si e trazer outros players de captação, mas hoje a gente faz internamente.
Nossa estratégia de ingressos, a gente tem lotes. Hoje o nosso foco maior, talvez a nossa maior estratégia está muito dentro dos convites da empresa. Então, hoje a gente tem um foco de convidados, de prospects a clientes que está muito junto com o time, os nossos times de client facing, né? Os nossos times que estão ali na frente. Então, a gente tem muitos convidados e temos estratégias de venda, mas hoje ela não é a nossa principal meta de sucesso, a etiqueteria. No futuro, sim. Legal. Tá? À medida que a gente vai evoluindo o evento, a ideia é que a gente consiga aprofundar cada vez mais. Mas a nossa estratégia principal em termos de evolução é patrocínios, e aí no segundo momento a gente avança para a etiqueteria, e aí nessa venda de ingressos a gente já tem estratégias. Hoje a gente já faz uma estratégia de virada de lotes, e a gente tem alguns preços diferenciados, às vezes para, eu tenho um cliente que quer comprar e levar um time, sei lá, de 30 pessoas, a gente faz algumas condições comerciais diferenciadas Interessante. para ingressos, e a gente tem uma base de convidados também bem alta. Muito bom. E essa parte B2B com as marcas patrocinadoras, isso fica em responsabilidade dentro da área de marketing ou vem a área de vendas de produto, colabora com isso? São os diretores da empresa? Quem que Dentro da área de organiza? marketing. Hoje a gente tem uma parceria muito forte com o time de alianças e parcerias ali, Uhum, então eles trabalham em conjunto com a entendi. gente. Então, esse primeiro momento ali onde a gente está trocando com essas marcas, né, com essas empresas, eles estão presentes. E depois a gestão do patrocínio fica dentro do marketing. A gente tem um squad. Hoje tem uma pessoa responsável ali que cuida desse relacionamento pré, durante e pós-evento. Então, por exemplo, até hoje eu tenho ali ainda algumas tratativas com patrocinadores sendo feitas e eu tenho uma pessoa ali como ponto de contato mesmo, e a ideia é que a gente personifique mesmo esse relacionamento com o patrocinador para que ele realmente sinta mais confiança e para que tenha mesmo essa ponte mais direta ali de contato com a gente. Muito bom. E como que vocês monitoram, Mari, no dia a dia do evento ali, no durante e no pós-evento, como é que vocês monitoram a satisfação dessa marca parceira, né? Vocês conseguem de alguma forma apurar no dia do evento se está sendo legal, não está, se está tendo movimentação no stand, qualificação do público, ou é o que vocês acabam coletando mais pós-evento mesmo? Acho que a gente consegue fazer nos dois momentos, assim, a gente, como eu disse, circula ali pelo É. evento e vai conversando, né, com os Aham. parceiros. Eu acho que o feedback mais legal que a gente teve foi de um deles que acabou o evento, ele correu pra gente, eu quero ter prioridade de escolha de stand, de espaço no próximo ano. Aí sim, hein? Foi. Isso E é é tudo que o isso, produtor quer é ouvir. isso, né? Foi feedback real time ali, aí a gente entendeu que a gente fez alguma coisa certa e querem crescer, querem estar mais presente ali, porque funcionou, né? Ele, por exemplo, É, teve um caso, foi um caso de ter capturado 80% do fluxo do no evento. stand dele. Caramba! Então era um stand que estava lotado o tempo todo. Foi. E você sabe que brasileiro gosta de fila, né? Então via uma fila ali, as pessoas entravam e não sabiam para que era a fila. Muito bom isso. Foi. E aí isso gerou ali um fluxo para ele no stand que foi muito positivo. Acho que até os outros stands também, os outros parceiros, as Sim. outras marcas conseguiram ver ali e fizeram uma ativação, né? Podem planejar uma ativação ali para realmente começar a absorver esse fluxo também no stand. Então foi muito, muito bacana. E no pós a gente vai acompanhando os ganhos, né? Então, essa semana mesmo, acho que foram 2 anúncios ali Foi. de clientes, grandes contratos que não nasceram no Blip ID, mas eles, pós-Blip ID, foi tomada uma decisão ali. Então, acho que Muito bom. muito esperar aquele momento de deixa eu ver o que a Blip vai me trazer ali. E aí o fechamento acontecendo nas semanas seguintes. Então, foram 2 casos só essa semana. E aí a gente faz a apuração, mas de novo, né, são negociações longas, então a gente não consegue apurar imediatamente, mas a gente consegue ter muito esse termômetro ali, tanto conversando ali com os parceiros, né, e olhando também a qualificação do público. Mas isso é muito legal, porque quando a gente fala de atribuição no marketing, assim, acho que a gente cada vez mais tem questionado aqueles modelos burros de atribuição simples, né? Ah, não, o lead foi originado lá, então acredita 100% do mérito lá, né? Quando a gente vai para negociações complexas, assim, a gente fala muito da jornada não linear, né? Exato. Então, esse cliente de vocês do grande contrato, provavelmente o cara foi impactado tanto por um vendedor prospectando, viu um artigo no blog, depois viu uma campanha de mídia que ele não clicou, mas gerou uma lembrança de marca, teve no evento, às vezes assistiu uma palestra no palco de
de produto que vocês talvez não saibam, mas que foi lá em que ele tomou uma decisão. E acho que esse é um bom exemplo que tu traz, assim, de como os eventos têm um papel importante nessa jornada não linear e que às vezes a gente não consegue atribuir com perfeição, né? Às vezes a companhia não tem um modelo de atribuição que tem todas as respostas, mas a gente sabe sim a importância do impacto, né, do evento como um ponto de contato forte nessa jornada, né? Não, com certeza. Eu acho que, inclusive desses feedbacks, porque acabam vindo direto para a É. gente, né? Olha, o cliente esteve no Blip ID. E isso é importante, porque é uma forma da gente também entender a relevância do evento, né? Para Total. o parceiro, para a própria Blip. Então, super relevante que a gente consiga fazer nessas mensurações. E sobre patrocinadores, eu acho que um ponto que é muito importante e que a gente cuida com muita atenção é que durante o evento, a gente tem um time que fica ali para o patrocinador. Então, eu tenho o tempo inteiro alguém passando no stand desse patrocinador, na ativação desse patrocinador e perguntando se tá tudo bem, se ele precisa de alguma coisa. Porque é nesse momento que eu preciso fazer ajustes de ponteiro, para depois, quando ele me mandar a avaliação do evento, eu já ter algumas soluções postas. Né? Então, eu tenho um time ali que está presente, que é uma coisa que a gente não vê hoje, né? A gente participa de muitos eventos patrocinados, a gente não vê muito, não passa ninguém lá no stand, tipo, tá tudo certo, como é que... Então, a gente tem Faz muito esse diferença. cuidado. Então, é muito essa coisa de ter o dedo no pulso ali do momento, sabe? Então, que a gente... Se tiver algum problema, errar rápido acerta, e corrigir rápido. E a gente conseguir fazer isso dentro do tempo que a gente tem ali. E quais foram os maiores desafios logísticos assim que vocês passaram? Porque todo mundo que trabalha com evento sabe que por trás da cortina a experiência é outra, né? O glamour fica lá no palco só. Atrás da cortina tem muita ralação, muita resolução de problema, assim, né? O que vocês tiveram de desafios logísticos assim no Blip ID? Olha, eu vou te falar que esse ano eu saí no dia anterior ao evento, assim, que tava tão tranquilo, e eu falei, meu Deus, Tem alguma alguma coisa coisa tá errada. Porque esse ano realmente a gente conseguiu fazer um Tempos em Movimentos muito tranquilo, assim. Acho que o nosso principal desafio foi a programação, né, Mari? A Que a gente teve programação do evento, né? atraso. Então a gente ficou no dia do evento tendo que correr atrás ali de ajustes para a gente conseguir ganhar o tempo dos atrasos que a gente teve ali. Então a gente teve, talvez acho que esse foi o nosso maior desafio, certeza, assim. Mas em termos de operação, logística, foi tudo muito tranquilo. Sabe, a gente conseguiu mensurar, e aí vem muito do aprendizado, né? Ah, verdade. A gente conseguiu mensurar melhor nosso funcionamento da praça de alimentação, da distribuição dos espaços do evento, de algumas experiências, então, até mesmo de fornecedores, né? Do tipo de fornecedor que a gente estava trazendo. Então, isso tudo mudou, então foi muito tranquilo, assim. Então, a gente foi uma montagem muito, muito tranquila, graças a Deus, sem grandes intercorrências. Mas não rolou, Mari, aquele momentinho assim de um nervosismo na abertura ou no final, ou em alguma palestra muito chave, assim, vocês não tiveram um momentinho assim de Será ansiedade? que a gente pode falar? É. Eu tive isso em vários momentos, assim. Mas óbvio, né, gente? Acho que teve essa questão da programação que a gente combinou 10 minutos e a pessoa fica 50. Ah, é difícil. E aí a gente quer quase cortar o microfone. Como é que a gente faz? Mas tá legal, mas ao mesmo tempo a gente vai atrapalhar a agenda do dia todo, né? Porque é uma palestra atrás atrás Efeito da outra. cascata, né? Então vai dando um pouco de ansiedade, porque são coisas que. Isso, por exemplo, a gente vai ter que, de alguma forma, o ano que vem, olhar e ver como é que a gente controla melhor, né? O tempo de palco ali de cada um. Empresas de tecnologia sempre tem alguns perrengues de tecnologia, né? Quando a gente leva lá ao vivo, aí a gente sabe, internet de espaços, Não, é um né? pesadelo. Ali, Sempre é um pesadelo. Então a gente está ali, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente ensaia 5 minutos antes de começar o evento, daí 5 minutos depois que a gente começou o evento, aquilo que a gente ensaiou não sai, a gente fala, por quê? Né? Então, assim, tem às vezes é meio reza ali que você tem que fazer para as coisas acontecerem, mas de novo, né? A gente acaba tendo plano B, um plano C ali, Muito bom. e não subiu algo como a gente queria numa demo, a gente tem um plano B. E a gente teve uma questão com o palestrante, etc., a gente consegue puxar a agenda. Então a gente vai, obviamente, ali pivotando, né, real time ali para adaptar.
Mas sim, acho que foram vários microinfartos ali ao longo do dia. Essa é a jornada. A gente teve desafios no online, sim, assim, no presencial foram desafios pontuais, mas no online a gente teve bastante desafio com plataforma, Uhum. e é isso, aí é aquela coisa, né? A gente pode fazer tudo certo em uma ponta, eu dependo de um terceiro que às vezes não vai Ah, conseguir cumprir, e a gente teve muitos desafios, assim, então, muitos aprendizados nesta frente, quando a gente está falando de evento híbrido, né? E a gente não queria fazer só uma transmissão do evento, a gente queria realmente promover uma experiência para quem está em casa, né? Então a gente tinha entrevistas que estavam indo só para online, a gente tinha um legal. apresentador que era só do online, e a gente teve alguns problemas de plataforma. Então, a gente tem um plano de contingência. Então, hoje o time ele faz um plano de contingência tanto para o online quanto para o presencial. Então, a gente tenta prever ali. E o plano de contingência basicamente serve para ninguém ficar igual barata tonta ali na hora e todo mundo já saber qual é a ação caso algum problema aconteça. Então, a gente coloca os planos de contingência em ação, mas esses problemas que vão acontecendo sempre, né, deixam todo mundo ali É nervoso. Mas verdade. eu acho que o plano de consciência funciona nesse sentido para a gente ter uma rota e ele já dá pra gente alguns insumos também. Olha, isso aqui a gente já aprendeu para ano que vem a gente não repetir. Então, Muito acho que legal. talvez acho que um dos maiores aprendizados para mim fica muito no online. No digital. A gente teve bastante desafio. E foi estratégico para vocês a versão digital do evento? Vocês planejam manter? Ainda está sob discussão? Qual que foi o saldo assim da versão digital do Blip ID? Olha, eu acho que tem toda a questão operacional, né, que é um desafio. Eu acho que a estratégia de como a gente desenhou foi muito interessante, de não ser só uma transmissão daquilo que estava acontecendo no presencial, Eu adoro isso. porque quem está ali assistindo, né, e vê aquelas pausas, é muito desagradável, né? Então a gente realmente fez num formato onde a pessoa tinha conteúdos adicionais, ela podia, por exemplo, depois acessar os conteúdos para assistir. Então tinha toda uma amarração ali diferente. A questão é que precisa funcionar, né? É, Então, eu super confio nessa estratégia. Acho que a gente consegue ter uma abrangência maior, né? Porque a gente tem clientes fora do país. É verdade. Então, a gente está falando agora né, de clientes em vários países. E aí, a gente também quer dar a oportunidade desses clientes assistirem, né, o conteúdo. Alguns vieram, né? Então, a gente recebeu clientes de outros países, mas nem todos têm a flexibilidade de viajar. E mesmo dentro do Brasil, né? Às vezes vai um ou dois de uma mesma empresa, mas eventualmente um terceiro, quarto ali pode assistir e fazer online. Então, eu acho que é importante para a Muito bom. gente ter a estratégia online. Acho que a gente precisa acertar agora. sim. Temos Bom, que colocar os aprendizados É, aí na legal. mesa. Mas isso é super importante porque a gente às vezes pensa que o online vai para, sei lá, empresas menores, não é um lead ali de menor impacto, mas quando a gente fala da estratégia de internacionalização, para a gente é super legal mostrar, né, para outros países o evento e como também a gente está pensando nessa experiência. Então, a gente tem a tradução simultânea para inglês e espanhol, né? Então, as trilhas ali, o tempo inteiro a gente está trabalhando nesse sentido também, até mesmo a nível de programação, da gente colocar os horários de clientes que são de Madrid ou de México, para que eu consiga que as audiências vejam isso lá. Então, a gente pensa nesse ponto também. Então, acho que a estratégia online ainda é uma estratégia muito interessante de se apostar. Isso que tu acabou de falar me lembrou de uma história, porque a gente fornecia a plataforma, aqui na TD a gente fornecia a plataforma de transmissão para um cliente do mercado financeiro, e eu lembro claramente do dia que a gente recebeu um feedback deles, de um assessor de investimentos da companhia, que encaminhou o feedback de um cliente que tinha um patrimônio, sei lá, de uns 200, 300 milhões de reais na empresa, aplicados nessa empresa de investimentos, e ele mandou um feedback reclamando que a legenda do vídeo estava com problema. E aí deu um estalo na galera assim do tipo, cara, a gente sempre valorizou menos a pessoa que está assistindo na internet, como se fosse um lead de menos valor, e um dos clientes gigantes aqui dentro de casa tá lá porque o cara é um fazendeiro no Mato Grosso e ele tá assistindo o evento da casa dele aqui, e a gente nunca dá essa atenção. É claro que eu entendo
que o participante do online, ele tem um nível de impacto menor, né? Porque, pô, não é a experiência imersiva de tu estar presencialmente, ver o palestrante no palco, tu tá ali às vezes trabalhando e assistindo ao mesmo tempo, mas apesar do impacto não ser do mesmo nível, a qualificação desse contato não necessariamente é pior do que quem tá presencial, assim. Então esse foi um episódio que me marcou muito, assim, tipo, cara, a gente não pode negligenciar, tem 5.000 pessoas, e às vezes a gente arredonda os números, assim, de um jeito como se fosse pouco, né? Tem 5.000 pessoas assistindo lá. Cara, uma plenária com 5.000 pessoas é gente pra caramba. Então, esse cuidado, assim, com a experiência do digital, assim, é bem sensível. Esse ponto que tu tocou agora me fez lembrar dessa história que me marcou bastante, sabe? Quando a gente pega o mapeamento, a gente traz bons leads, a gente traz um ICP, o nosso ICP. Então, eu acho que é uma estratégia que a gente tem que olhar com muita intencionalidade mesmo. Mas é isso, ela tem que evoluir, não pode ser só uma transmissão, porque é o que eu vejo hoje, assim, não vou conseguir ir nesse evento, tem online, basicamente é uma transmissão, e aí quando tem uma pausa ou uma palestra que não pode ser transmitida, vai ficar uma musiquinha lá, 30 minutos, e aí eu vou seguir meu dia, provavelmente eu não vou voltar para aquela experiência, e a ideia que a gente tinha conteúdos de patrocinadores exclusivos para online, então, por exemplo, Microsoft, Google, Meta, eles tinham a palestra no palco principal, mas eles tiveram conteúdos extras para a trilha online também. Então a gente consegue dar mais robustez mesmo para a estratégia. E eu realmente acredito que ela é muito válida. Muito bom. A gente falou bastante aqui sobre o calendário, sobre o Blip ID, e agora eu queria entender mais sobre o calendário Blip, né? Que vai para além do Blip ID. O que vocês têm feito assim de outros eventos, de outras ativações ao longo do ano assim com clientes e prospects da Blip? A gente tem de tudo, assim, a gente tem patrocínios, eventos que a gente patrocina, a gente tem eventos que são feitos muito focados nos nossos clientes, inclusive no próprio Blip ID, a gente tem um evento que é pré-Blip ID, onde a gente traz os nossos principais clientes, é um jantar de relacionamento ali, então, até para aproveitar, né, as pessoas e os clientes que vêm para São Paulo, muitas vezes. Então, ao longo do ano, acho que, eu não sei contabilizar, não sei se você sabe, Gabi, quantos eventos, no geral, a gente faz. Mas são muito. A Gabi, acho que ela concentra ali uma boa parte da logística e da operacionalização de eventos. Mas se a gente contar, né? Por exemplo, hoje teve um evento lá no escritório que era com 40 clientes ali. Então, desse tipo, acho que a gente deve ter, sei lá, uns 3, 4, talvez, por mês. Eu não sei. Todo mês. Esse ano, no total, foram 53. Caramba. Incluindo os Assim, eventos que a Blip incluindo patrocina também. entre patrocinados próprios e a gente tem um evento online recorrente, e então eu estou contando os eventos online, a gente tem 53 eventos no total. E como é que funciona para o Fora o evento? Bliped. Como é que funciona para o evento não morrer na hora que ele acaba, assim? Isso se desdobra depois em campanha de marketing, nutrição, peça? Isso permeia para outros canais de marketing? Com certeza. O time de geração de demanda ali, de aquisição de performance, trabalha em conjunto com o time de eventos justamente para a gente já ter muito mapeado ali qual é a jornada, qual é o processo de nutrição pós-evento, né? Então, normalmente a gente já tem tudo pronto. O que vai acontecer se tem um evento que vai desdobrar depois desse outro evento. Então, a gente já tem toda uma estratégia montada, assim. E isso acontece em todos os eventos, né? Então, desde os que a gente patrocina até os que a gente, de alguma forma, executa. A gente tem ali quase que um acordo com o time de vendas. Então, quando a gente leva clientes, o time de vendas tem que estar ali presente, né? Então, acompanhando cada um dos clientes. Então, tem uma integração forte ali, um alinhamento forte, tanto pré quanto pós. Então, não tem como não fazer isso. Pra gente, evento é negócio. O evento é o quê, Gabi? É estratégia. Mas quando a gente monta a estratégia de um evento, a gente está falando de estratégias de aquisição, de expansão, de posicionamento de marca durante o evento, como que a gente vai materializar aquilo, e pós-evento também, as estratégias de aquisição e expansão. Então, às vezes eu vou ter um evento que é um touch point super importante e depois eu posso chegar no time
que é responsável por algumas estratégias de IBM, fala, cara, cabe aqui uma estratégia de IBM pós esse evento Uhum. para a gente fortalecer essa mensagem, pensando nesse público que a gente está convidando. Então a gente conversa muito com essas áreas para a gente conseguir ter uma estratégia conjunta e ela não morre no evento, porque o evento ele é um touch point muito importante dentro de uma jornada. E hoje, até dentro do time de eventos, a gente fala do funil de eventos e a gente não olha como uma coisa linear, né? Eu tô o tempo inteiro ali, eu tô atraindo, aí eu tô promovendo interesse, aí eu tô engajando, depois eu tô voltando ali para o início da jornada, e aí eu tô trabalhando ali naquele comportamento daquele lead o tempo inteiro com algumas ações que vão acontecer. Então, pode estar acontecendo mídia, inbound, outbound, tem um evento ali que vai ser um touch point e eu tenho que pegar aquele lead, jogar ele para a etapa do funil e começar a trabalhar ele com outras estratégias. E é super legal que na Blip, eventos é uma coisa tão é tão estratégico mesmo que, por exemplo, nosso time de RevOps também, né, que olha para os nossos dados, e eles estão sempre hoje mesmo, a Manu, que é a nossa diretora, ela veio conversar comigo sobre estratégias, assim, para a gente monitorar esses dados que sejam mais efetivos. Isso é muito legal, porque a empresa toda está olhando para isso com uma perspectiva de negócio muito legal. Então a gente está sempre conversando com todas as áreas. Eu fico brincando que é legal e todo mundo, assim, a gente traz todo mundo. Então, assim, é desde, olha, eu preciso aqui rever uma autorização de uso de imagem padrão para alguns eventos, aí eu vou lá e falo, bato na porta de legal e falo, me ajuda aqui, o que a gente pode fazer, o que seria mais fácil, mais simples para o nosso público, mais útil para a gente, mas a gente envolve todo esse ecossistema da empresa. Ah, isso é muito legal. E a gente sempre fala muito do evento para fora, né? Para os clientes, para os prospects, mas no fim a companhia tem um evento flagship assim, uma baita de uma ação de team building assim, né, com todo Muito. mundo. Porque, por exemplo, a gente teve os voluntários esse ano. Então, tipo, o time de people mora dentro do meu coração, esse time. Então, assim, a gente traz eles para perto e vamos tratar essa estratégia de trazer blippers voluntários para dentro do evento, trazer essa turma para participar. É uma estratégia super legal Muito também, né? bom. Quando a gente olha para a marca empregadora e envolver Super. esse time, que às vezes são áreas que não tem nenhum tipo de trânsito dentro do Blip ID, mas que podem estar lá. Então, esse ano, por exemplo, a gente teve a Marisol, que veio do México para ser voluntária no evento. Foi super legal. Então, a gente consegue permear esses Muito bom. pilares de negócio, assim, que eu Boa. praticamente amo. Mari, e dentro desse calendário Blip de participação, né? Você falou que vocês participam também de eventos patrocinados. Como é que é a tomada de decisão desses eventos? Como é que é o filtro ali, você como CMO, para olhar para um evento e decidir se ele vai entrar ou não no calendário da Blip? Tá muito atrelado às prioridades de negócio da Blip. Então, sob alguns ângulos, né? Então, a gente tem, por exemplo, definição de verticais que são foco para o próximo ano. Uhum. Então, a gente vai buscar os eventos, por exemplo, que tem, né, que estão mais marcantes para aquela vertical específica. Então, a Gabi citou, por exemplo, o Febraban. Né? A gente está olhando, inclusive, para eventos internacionais, porque os nossos clientes também acabam participando. Né? Então, Uhum. de retail, a gente tem NRF, que acaba sendo um evento, Web Summit. Então, a gente faz um mapeamento ali muito focado em verticais e também na própria audiência, né? Então, a gente tem o nosso produto ali, né, que é voltado para atendimento, então, público específico de CX, né, operações. Aí a gente tem também uma parte grande de geração de demanda, de interações ali que a gente fala com o público de marketing, vendas, a parte de payments. Então, no final do dia, a gente acaba fazendo uma matriz ali de priorização, né? Entre vertical, como a gente influencia as pessoas e qual é a vertical que hoje é mais relevante em termos de negócio e onde eu preciso estar melhor posicionada eventualmente. Então, acho que são alguns dos fatores que a gente olha. Muito bom. E sobre. A gente deu uma pincelada sobre logísticas e os problemas, os desafios. E, Gabi, eu esqueci de fazer uma pergunta. Você comentou que existe um squad de evento e marketing dentro da Blip, mas eu imagino que vocês contaram com vários parceiros, fornecedores também, né? Conta pra gente um pouquinho, assim, como é que foi esse desafio de gerenciar tantos parceiros e quais foram essas empresas, o que que elas cuidaram, o que que elas foram responsáveis, assim, no evento para a gente entender um pouquinho dessa operação de eventos do Blip ID.
A gente tem alguns parceiros que já estão com a gente há muito tempo, Uhum, né? Então, a gente adequa ali alguns escopos para parceiros que já caminham com a gente em outras entregas uhum, e que já conhecem a nossa marca muito de perto. Obviamente, a gente teve uma produtora que nos apoiou ali na execução. Para 2026, a gente vai abrir uma concorrência específica para o evento. A gente quer ampliar um pouco esse leque, pegar uma agência mais 360. Esse ano a gente focou muito apenas numa agência mais executiva, né? E a gente faz muito ali a gestão, conteúdos. Tivemos também um apoio de criação, então a gente trouxe uma agência de design para nos apoiar, porque o volume ali de peças é muito é grande, grande. mas a gente está falando de mais de 300 pessoas envolvidas ali, né, numa produção executiva. E aí essa produtora que cuidou da execução do evento tinha todo um leque ali de fornecedores de estrutura, né? Então tinha cenografia, a gente tem uma turma que faz direção de palco, então eu tenho na house ali um diretor de palco que está ali gerenciando a house e assumindo o roteiro, então a gente tem muitos stakeholders envolvidos ali dentro do processo. E o próprio espaço, que talvez seja o mais estratégico ali em garantir que a gente consiga executar algumas frentes de forma segura, efetiva e garantindo também que o próprio fornecedor vai entregar dentro de regras de segurança, sabe? Mas ano que vem é uma estratégia que a gente quer trazer um player mais 360 para poder abarcar mais. Então, esse ano a gente já vai abrir uma concorrência para esse fornecedor. Muito bom, muito legal. Gente, parabéns pelo grandiosíssimo case. Eu acho muito legal, assim, quando as empresas elas começam a investir nos seus próprios eventos, porque eu acredito muito em estratégia de evento, mas não somente patrocinar, terceirizar, mas sim construir seu próprio castelo, assim. Então acho muito legal quando eu vejo as empresas investindo, direcionando uma parte da verba de marketing para construir esses canais proprietários, de aquisição, de relacionamento, e tenho certeza que o Blip ID já se consolidou como um dos grandes exemplos, assim, de empresas de tecnologia que fizeram aposta e estão colhendo os resultados, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. E para a gente fechar, eu queria fazer uma última pergunta para vocês duas responderem, que é o seguinte: onde vocês enxergam o Blip ID em médio prazo, vai, daqui a 3, 5 anos, e qual que é o legado que vocês, pessoalmente, querem deixar para o evento? Qual que é a marca que vocês querem deixar para o Blip ID? Vai virar meta depois, hein? É, Toma Cuidado, cuidado com o que olha você aí, vai ó. prometer aí. Exato, exato. Olha, eu acho que tem uma questão que eu venho visualizando para o futuro, que eu acho que é como é que a gente leva um pouco dessa experiência do Blip ID para o resto do mundo também, né? Então a gente vê alguns eventos acontecendo que já tem localidades, né? Outros lugares do mundo acontecendo ali. Então eu acho que é algo que eu até por conta da nossa estratégia de internacionalização, acho que faz muito sentido a gente começar a pensar nisso, levar essa experiência também para outros países. Legal. Então, acho que em médio prazo ali, acho que é algo que a gente vai ter que fazer acontecer. E acho que se consolidar cada vez mais, né? Eu quero que o Blip ID seja aquele evento onde tô todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, qual é a grande novidade. Acho que é o meu sonho ali de consumo, é realmente se tornar um objeto de desejo ali de todas as marcas, de todas as empresas, e a gente conseguir ali ser realmente, de fato, ter um marco ali onde a gente lança tendências, onde a gente inova, um espaço realmente ali de criação com os nossos clientes. Muito bom. E você, Gabi? Eu acho que ser pioneiro nas coisas é sempre muito legal, né? Agora a gente está no momento que a gente tem os early adopters aí no Blip ID. Mas eu concordo muito, eu estou muito alinhada com a visão da Mari de ser, a gente quer ser mesmo o maior evento de inteligência artificial conversacional do mundo com essa estratégia de internacionalização. E quando a gente pensar, porque eu acho que hoje quando a gente fala assim, tecnologias conversacionais, o que que isso é na prática? E esse objeto de desejo de, gente, peraí, a Bliped já está falando de tecnologias conversacionais faz tempo. A gente precisa estar lá, porque isso é muito importante para os negócios. Então, assim, é que esse evento vai ser não só o pioneiro, mas o mais importante, é onde você precisa estar
para mover o ponteiro do atendimento, né, do marketing e de vendas ali, de pagamentos do seu negócio. Então, para mim, ele cada vez mais ele se solidificar como esse espaço de conteúdo relevante para empresas crescerem a nível mundial. Perfeito. Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Adorei nosso episódio, tenho certeza que nosso público vai adorar também. E para você que está nos assistindo aí em casa, fique ligado que toda quinta-feira às 4 da tarde tem um episódio novo aqui do Green Room para você acompanhar um grande case de evento, para você aprender, conhecer os bastidores, ver o que acontece por trás das cortinas. E um último recadinho, hein? CMO Summit já está com ingressos à venda, dias 25 e 26 de março. Ano que vem o evento vai vir para março, porque a gente tem Copa do Mundo, vocês sabem. Então, o CMO Summit antecipado aí no ano que vem. Corra lá, cmosummit.com.br para garantir o seu ingresso. Eu vejo vocês na semana que vem. Até mais!